Exemplos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte. Então, suponha que eu tenho a função f de x dada pela integral de 1 até x da função 3 sobre 1 mais t à quarta dt. Ok? Então, veja só, para resolver essa integral não é simples, não é imediato. A gente bater o olho e falar, não, eu sei quem é, né, essa integral. Então, pode ser que eu tenha uma integral muito complicada, mas na hora de calcular, a gente pode utilizar o teorema. Então, se a gente utilizar o teorema, quanto que fica f' de x? Quem é f' de x? É a derivada em relação a x da minha função f' de x, não é? Então, isso é a derivada com relação a x da integral de 1 até x de 3 sobre 1 mais t à quarta dt. Isso dá quanto? Isso aqui, então, olha só, o teorema dizia que se eu fizesse a derivada nessa situação aqui, ia dar o valor da função na variável x. Então, isso aqui é 3 sobre 1 mais x à quarta. Okay? Então, olha só, uma integral que não é simples de calcular, mas usando o teorema a gente já consegue obter a derivada sem precisar calcular a integral. Okay? Vamos ver aqui, por exemplo. Calcule g' de x, onde g de x é a integral de 1 até x quadrado, tá? Detalhe, agora tem uma função de x aqui em cima, de 3 sobre 1 mais t à quarta dt. Note o seguinte, pessoal, eu tenho aqui, então, como se fosse uma composição, tá? Então, note que g de x, ela é f' de x quadrado, tá? Para essa f' aqui mesmo, essa é f'. No lugar de x eu coloco x quadrado, dá exatamente essa, não é? Ok? Então, quem é g' de x? G' de x eu vou derivar minha função g. Isso eu vou derivar essa composta. Derivada da composta, ela vai ser derivada da f, né, em x quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro, que é o x quadrado. Derivada de x quadrado é 2x. Bom, a derivada f' de x é esse aqui. A f' de x. E de x quadrado, no lugar do x eu vou colocar x ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 3 sobre 1 mais x ao quadrado à quarta vezes 2x. Ok? Então agora fazendo o produto aqui, vai ficar então 2 vezes 3, 6. 6x sobre 1 mais x ao quadrado à quarta, x a 2 vezes 4, 8. X a oitava. Tá? Muito bem. Então essa aqui é a nossa função g' de x. Onde g de x é essa aqui. Então, tá vendo? Eu não precisei calcular a integral para calcular a derivada. Tá? Apenas utilizei o teorema fundamental do cálculo. O segundo teorema fundamental do cálculo. Exemplo 3. O exemplo 3, pessoal, é o exercício 2F da lista 1. Tá? Então, a ideia é encontrar a expressão da derivada para essa função. Então, eu quero derivar essa função. Bom, antes disso, pessoal, observe o seguinte. Observe que essa integral, eu posso dividir ela na integral de seno de x até um certo valor 1, okay? Da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt, mais a integral de 1 até cosseno de x da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Ok? Eu posso dividir então essa integral nessas duas partes. Agora, eu posso observar como duas funções. Eu posso tomar duas funções auxiliares aqui. Então, eu vou tomar a função g de u, a função dada pela integral de u até 1 da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. E a função h de v
a integral de 1 até v da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Por quê? Se eu tomo isso aqui, implica então que a minha função f de x, ela nada mais é do que a g de quem? No lugar do u aparece seno. G de seno de x mais h de cosseno de x. Ok? Muito bem. Então, se a f é exatamente isso aqui, se eu quero derivar a f, é só derivar essa composição. Então, logo, a f' de x vai ficar. Então, derivada, eu tenho a soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar essa mais a derivada dessa. A derivada dessa é a composta. Então, vai ficar g' de seno de x vezes a derivada do seno. Então, aí usando lá o ciclo, né? Então, derivada é nesse sentido. Derivada do seno, cosseno. Ok? Mais a derivada da h em cosseno de x vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Ok? Então essa aqui é a expressão. Então isso aqui é cosseno de x, g' de seno de x. Vamos lá, menos seno de x, h' de cosseno de x. Okay? Essa aqui é a expressão. Agora, quem são, então, as derivadas da g e da h? Né, para facilitar. A gente enxergou como composta para facilitar o entendimento. Tá? Então, se eu derivo a g, como que fica? G' de u. É a derivada com relação a u de quem? Da g. A g ela é a integral de u até 1 da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Ok? Bom, mas olha só, está um pouquinho diferente aqui, né? Aqui a variável era em cima. Então, o que eu posso fazer quando eu troco os extremos aqui de integração? Quando eu inverto os extremos de integração, eu coloco o sinal negativo. Então, isso aqui é menos a derivada com relação a u da integral de 1 até u da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Ok? Que isso aqui é quanto? Agora sim, agora tem derivada em u, aqui em u. Então vai ser essa função em u. Menos raiz quadrada de u quadrado mais 1. Ok? Essa função. E o que acontece com a h? Tá? H' de v, ela é quem? É a derivada com relação a v da integral de 1 até v da raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Aqui eu já posso aplicar direto, porque eu estou derivando em v, tem o extremo v aqui. Então isso é raiz quadrada de v quadrado mais 1. Então quem vai ser a nossa f'? F' de x, ela é cosseno de x vezes, no lugar de g' de seno de x, g' de u é isso aqui. No lugar do u, eu quero seno de x. Então, no lugar do u, eu vou colocar seno de x. Então, vai ficar vezes menos a raiz quadrada de seno ao quadrado de x mais 1. Ok? E depois, menos seno de x vezes h' de cosseno de x. H' de cosseno de x significa que no lugar do v eu coloquei cosseno de x. Então, no lugar do v eu coloco cosseno de x, cosseno quadrado de x mais 1. Ok? Então, como fica aqui? Temos o seguinte, menos com mais menos, então menos cosseno de raiz quadrada de seno ao quadrado de x mais 1, menos seno, aqui cosseno de x raiz quadrada. Seno de x raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais 1. Tá? Então é essa a expressão da nossa função.
Tá? Não precisa fazer mais nada aí, não dá para fazer mais nada. Então é menos cosseno de x raiz de seno quadrado de x mais 1, menos seno de x raiz de cosseno quadrado mais 1. Então lógico que é uma expressão complicada, né? Então imagina como seria calcular o valor dessa integral, né? Não seria algo muito fácil não, tá? E depois poder fazer a derivada, tá? Então essa que é a ideia do segundo teorema fundamental do cálculo. Então ele relaciona novamente, né, a derivada com a integral. Ela é importante quando a gente tem funções dadas por integrais, que a gente pode derivar elas também usando esse teorema.